Então, bom dia a todos. Estamos aqui iniciando a 14ª Sala de Encontro das Redes de Atenção às Situações de Violência do Vale do Paraíba e Litoral Norte, conectando pessoas para salvar vidas. Este grupo, né, vem se reunindo desde julho do ano passado, né, nessa ideia do fortalecimento das redes do município, da constituição de uma rede aí, regional, né, da troca, possibilitando espaços formativos. O nosso interesse é que todos consigam ter acesso a esse nosso encontro. Então, quem não pode estar presente, a gente grava as reuniões, elas ficam na página do DRS 17 Taubaté, e aí ficam disponíveis para assistirem ou para reverem os pontos levantados, né? Hoje temos o prazer, né, de um tema super importante que ainda não tínhamos trazido para esse momento, né, das nossas reuniões, que é a questão do envelhecer, né? Então, envelhecimento e violência, o que há de comum? Como é que é esse processo? O que é o envelhecer? Né? Quais são os sinais de alertas que vão se apresentando aí também com relação às situações de violência? Como fazer prevenção? Né? Como fazer a promoção de uma cultura de paz e não ter que lidar com as questões, né, de violência que estão instituídas aí na nossa cultura. Para isso, temos hoje o prazer, né, de ter conosco a Cláudia Fló, né, ela é especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, doutora pela Faculdade de Medicina da USP e coordenadora da área técnica de saúde do idoso da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Bem-vinda, Cláudia, né? Você tem o contato da fala agora, né? Se alguém tiver questões, pode colocar no chat. Eu não sei, Cláudia, se você prefere não ser interrompida e as questões ficam para o final, né? Acho que é melhor, Débora. É melhor, né? Então, a gente vai deixar as questões para o final. Quem quiser ir colocando no chat, a Edna vai estar cuidando disso. Ou no final a gente abre para as perguntas, tá bom? Bem-vinda, Cláudia, a palavra é sua. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder falar para vocês hoje. Espero que a gente consiga ter uma conversa bem ampla, né? Eu trouxe uma apresentação só para organizar os pensamentos, mas no final, se vocês não se incomodarem, a gente pode abrir os microfones e conversar livremente, que eu acho que é mais gostoso, né? Então, eu vou tentar compartilhar aqui minha tela. Vamos ver se vai. Não foi, né? Deu certo aqui. Vocês estão vendo? Sim, Cláudia. Sim, tá tudo ok. Sim, tá passando. Tá. Bom, o que é esquisito é que eu não consigo ver aqui. Eu vou ter que virar aqui de ladinho para ver a apresentação, mas tudo bem, vou indo. Bom, então, muito bom dia a todos, já falei, obrigada pelo convite. E o tema é esse, né? Envelhecimento e violência, o que há em comum, né? Então, durante a apresentação, tentem ir fazendo essa conexão. O que vocês pensam que há em comum entre uma coisa e outra, para a gente daí fazer uma listinha de coisas, né? Que são, infelizmente, muito parecidas. Então, eu começo com este quadro. Esse é um quadro muito interessante que se chama... Como vocês acham que é o nome? Que parece, hein? O que tem aqui no meio? Podem abrir e falar. Vou dar. Parece um momento festivo, não sei. Tem uma fonte. É a fonte da juventude, Débora. Ah, perfeito. Olha aqui embaixo, eu coloquei agora o nome, Fonte da Juventude, e foi um quadro pintado, né, em 1546. E olha que interessante. Aqui do lado esquerdo, a gente vê pessoas chegando para a fonte,
a gente vê que são pessoas idosas, porque, olha aqui, a postura, né, corporal, as mamas já com pitose, né, pitose mamária, já tem uma certa barriguinha, não é? Então, tem jeitinho mesmo de uma pessoa com mais idade. E algumas, olha aqui, essa aqui, este, chegando até carregados, porque provavelmente não conseguiam se locomover adequadamente. Então, eles entram aqui com dificuldade e olha como saem. Corpinho jovem, né? Assim, remoçaram muitos anos. Então, por que eu gosto deste quadro? Porque essa é uma procura, né? A procura da eterna juventude se faz desde sempre. Isso é de 1500, mas sempre se procurou isso, desde da Grécia Antiga, desde de que o homem é homem, ele procura ficar sempre igual. E a gente tem que pensar por que é que isso acontece, tá? Por que será que a gente fica procurando a eterna juventude? Então, o envelhecimento geralmente é associado a esses conceitos, né, de decadência, eu já estou no fim da minha vida, já estou próxima à morte, eu vou ser uma carga para a sociedade, para a família, eu sou agora inútil, eu sou dependente. Vejam que esses conceitos estão totalmente errados, ainda mais nesses tempos que nós vimos que muitos idosos sustentam suas famílias. Às vezes, o valor da aposentadoria é o único recurso que há naquela família para sustentar, né, a todos. E então, essa história de dizer que é uma carga, ao contrário, gente, é quem sustenta, quer dizer, quem é o arreio da família, né? O arrimo de família. E olhem essa imagem, também é a velha indo ao mercado. Esta velha, eu sempre que vejo essa estátua, fico pensando quantos anos será que essa mulher teria, né? Devia ter uns 30, porque na época ninguém vivia muito. Ou ela era a única mais velhinha, né, do lugar lá, e talvez até por isso tenham pensado em fazer aí uma estátua, né? Então, as mesmas características que a gente viu em relação àquele quadro. E ela aqui, olha, está faltando o braço, mas a postura dela tem todo o jeito de quem está apoiada numa bengala, né? Então, isso não é o envelhecimento, isso não é a velhice, tá? Ana, eu vou pedir para você fechar seu microfone, querida, por gentileza. Então, são muito mais preconceitos do que informações verdadeiras, né? Por outro lado, também a gente não precisa ficar adorando a pílula, né? Dizer, ai, melhor idade. Eu detesto essa alcunha aqui, melhor idade. Melhor idade, gente, é aquela que a gente está vivendo. Essa tem que ser a melhor idade, né? Então, seja quando você tem 5 anos, seja quando você tem 80. Que tomara que esta seja a sua melhor idade, né? Que você tenha tido a oportunidade de ter várias melhores idades na vida. E outras, idade do ouro, da sabedoria, todas essas bobagens, né? Ou então tem gente que pensa que é isso, né? Os frangos olhando para aquela televisão, né, de cachorro e sofrendo porque vai chegar nisso, eu sou você amanhã, né? Então, as alterações causadas pelo envelhecimento são biológicas, psicológicas, psíquicas, sociais e funcionais, e não necessariamente nesta ordem, e não necessariamente na mesma quantidade, tá? Então, a gente envelhece em diferentes aspectos. E quem que é o idoso, né? Se nós vamos falar em relação à idade, é
a idade cronológica, é quem tem 60 anos ou mais. Isso nos países em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos, se considera 65 anos ou mais. Me parece que na Itália já virou 75 anos. Por quê? Quanto maior número de pessoas nesta faixa, mais tem que se pagar aposentadoria, tem recursos gastos pelo Estado. Então, uma forma do Estado gastar menos é ir subindo essa idade, porque assim fica menos gente, né, necessitando desses recursos. Mas a gente pode falar também, né, do envelhecimento biológico, do envelhecimento psicológico e do envelhecimento social. E isso são vários aspectos, mas o que a gente mais gosta é falar do envelhecimento funcional. Então, quando a gente pensa que não quer envelhecer, se vocês pararem para pensar um pouquinho, não é a idade que nos atrapalha, não são as rugas que nos atrapalham. O que nos atrapalha é pensar que nós podemos nos tornar dependentes de alguém, dependentes de cuidados, dependentes de qualquer coisa, né? De qualquer natureza, quer economicamente, quer fisicamente. Então, o que nós temos que nos cuidar é para nos mantermos funcionalmente ativos o maior tempo possível. E se a gente for até os 90, até os 100 funcionalmente ativos, qual é o problema, gente? Não é verdade? Se a gente tiver mais rugas ou menos rugas, estando com a cabeça em ordem, funcionalmente, e ainda o corpo, então, maravilhoso, né? Está tudo certo. Então, a gente deve pensar no envelhecimento, por quê? Porque o mundo inteiro está envelhecendo. Olhem essa fotografia aqui, que provavelmente é dentro de um museu, provavelmente na Europa, mas a gente só vê quase pessoas idosas. A gente vê poucos jovens, eu vejo um aqui, outro lá, né? Tem poucos, então, idosos. Esse gráfico é muito bacana porque ele mostra o envelhecimento da população no mundo. Então, quanto tempo os países levaram para passar de 10% para 20% de pessoas com 60 anos, né? Ou acima de 60. Então, a França levou 150 anos, aqui o Reino Unido, né, de 1980, então mais ou menos 80 anos, e assim por diante. Vejam, quanto mais vertical for essa flecha, mais rápido é o envelhecimento desse país. E a gente vê que a China, o Brasil, a Índia e mesmo o Japão estão quase verticais. Então, o que a França levou 150 anos para atingir, nós vamos levar 30, 40, em poucas décadas, né? Qual é o problema disso, né? Aqui, olha, a gente tem esse gráfico mais ou menos, é o mesmo gráfico, só que colocado de uma outra forma. Então, veja, o Brasil está aqui, né? Olha o envelhecimento, e aqui, vejam que envelhecimento lento, os Estados Unidos também relativamente lento, e a República da Coreia também bem rápido, que não estava lá, né? Então, a Europa teve um envelhecimento gradual, acompanhado de crescimento socioeconômico. Eles tiveram tempo para se preparar para o envelhecimento. Esses países que estão envelhecendo rapidamente não se prepararam. E a gente vê aqui no Brasil que a gente tem o costume de esperar a água estar batendo aqui para a gente daí aprender a nadar, né? Que não é a melhor solução. É claro que é bom você aprender a nadar muito antes da água chegar aqui na altura do seu nariz, não é? Para você daí conseguir, de fato, sobreviver. Aqui, né, a população de acordo com a renda do país. A gente vê, se vocês traçarem uma reta aqui, ó,
a gente vê que os países mais ricos estão envelhecendo em menor velocidade do que os países com renda média alta, média baixa ou baixa. Então, na verdade, esses países em desenvolvimento são os que mais estão envelhecendo. E qual é a população que mais está envelhecendo, né? Olha aqui, mesma coisa, o mundo, e olha, esses países em desenvolvimento é quase uma hipérbole, né? Não é isso, esqueci o nome, gente, deu branco. Esta aqui é dos países desenvolvidos, que estão envelhecendo, então, devagar, esses aqui muito rápido, né? Então, os desenvolvidos tornaram-se ricos antes de envelhecer e os em desenvolvimento estão se tornando velhos sem terem enriquecido. Então, em 2019, 1 em cada 10 pessoas era idosa no mundo, em 2050 serão 2. A cada segundo, 2 pessoas se tornam idosas no mundo. Gente, a cada segundo, desde que nós começamos, quantas pessoas já viraram idosas, né? Então, em 2012 eram 11% da população global e em 2050 serão cerca de 22% da população global. E aqui no Brasil, já somos 13% da população. Já somos, né, uma grande parte da população idosa. E isto aqui, então, é a distribuição etária brasileira, né? Então, a gente vê aqui no mais escuro é em 2040, mais clarinho 2020. Então, a gente vê que nós tínhamos muitas pessoas aqui entre 30 e 70 anos, e o que a gente vê que em 2040, né? Aliás, é o contrário, né, gente? Aqui, o clarinho é o que vai ser em 2040, o escuro é o que era em 2020. Então, a pirâmide ia diminuindo aqui, ou seja, conforme as pessoas envelheciam, ia diminuindo o número de pessoas, e agora não. Olha, a faixa mais larga aqui, que nós teremos em 2040, é justamente acima dos 80 anos. Então, aquilo que eu falei, os países em desenvolvimento estão envelhecendo mais, e a faixa que mais vai envelhecer são os idosos muito idosos, acima de 80 anos. Qual é o problema disso? É que muitas dessas pessoas não tiveram o cuidado adequado no decorrer da vida. Então, muitas delas talvez cheguem necessitando de cuidados de alguém, né? De outrem, tá? População do estado de São Paulo é a mesma coisa. Em 2020, já éramos 15,3% da população. E aqui é uma imagem que eu quero que vocês observem um pouquinho. Se vocês olharem bem, tem pessoas com todos os tipos de envelhecimento, digamos assim. Tanto pessoas que estão, como essa senhora aqui, que eu garanto que tem muita gente de 10 anos de idade que não faz, não é? Ainda mais hoje que a gente vê muitos adolescentes que ficam horas na frente do computador, com joguinho, etc., e estão se tornando obesos. Nós estamos tendo problema de obesidade até com crianças já, né? Então, esta pessoa aqui, com certeza, não foi dessas, né? E a gente vê também que tem idosos que estão acamados, idosos que são cadeirantes. Essa idosa aqui me dá a impressão de ter pouco apoio social, enfim. A gente envelhece de várias formas, né? O envelhecimento, então, a gente tem que observar alguns aspectos. Um deles é isso: o que é senescência, o que é senilidade? Senescência é o envelhecimento normal, senilidade é o envelhecimento com doenças. As pessoas confundem uma coisa com a outra.
Então, não é porque eu estou envelhecendo que eu preciso necessariamente me tornar doente. Segunda coisa, o envelhecimento é um processo linear, mas não é uniforme, né? Então, vamos aos poucos, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, e assim vamos indo. Depende do curso de vida, é aquilo que nós estávamos falando, depende de todos os recursos que nós tivemos, tanto pessoais, genéticos, quanto do lugar onde nós fomos criados, do apoio educacional, social que nós tivemos, das condições econômicas da nossa família e do local onde nós vivemos, daquilo que a sociedade nos oferece naquele lugar. Então, depende de uma série de coisas, né? E eu falei da genética, mas a gente põe, né, em geral, culpa na genética de tudo aquilo que não dá certo. Eu sou gordo porque geneticamente eu sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a genética, a gente, infelizmente, não dá para a gente pôr tanto a culpa, não, viu? Porque mais ou menos só 13% daquilo que nós somos depende da nossa hereditariedade. Na verdade, da nossa genética, não da nossa hereditariedade. Desculpe, eu estou com essa garrafona aqui de água. Outra coisa, o envelhecimento provoca alterações nos órgãos e nos sistemas. Então, há um decréscimo da função dos diversos órgãos. Mas esse decréscimo, se nós não tivermos nenhuma doença naquele órgão, não significa que nós teremos problemas. Então, por exemplo, digamos, os pulmões de todos nós têm um decréscimo de funcionalidade. Significa que eu vou passar a ser usuária de oxigênio quando eu for idosa? Se eu não tiver nenhuma doença que ataque meu pulmão, provavelmente não. Então, eu vou continuar até o final da minha vida respirando normalmente, sem necessidade de suplementação de oxigênio. Isso vale para todos os órgãos, tá? Então, acontece também diminuição da capacidade de manutenção do equilíbrio. O que é isso? Em condições normais de temperatura e pressão, a gente envelhece e continua bem, ou seja, se a gente não tem nenhuma doença em nenhum órgão, doença mesmo, que não possa ser tratada, digamos, a gente consegue ir levando. Mas se nós formos desafiados, se a gente tiver uma sobrecarga, podemos ter problemas. Então, eu vou dar um exemplo de uma sobrecarga. Eu tenho 90 anos e hoje é o casamento da minha neta. Neta não, bisneta, né? Tenho 90 anos, é o casamento da minha bisneta. Minha bisneta resolve me fazer uma grande homenagem e pede para eu entrar na igreja ao lado, sei lá de quem, levando as alianças. É uma homenagem linda para a bisa, mas isso pode ser uma emoção tão grande, que se a bisa tiver um problema cardíaco, por exemplo, ela pode sim, se ela tiver uma insuficiência cardíaca, ela pode ter um problema e morrer levando as alianças da bisneta. Então, até coisas muito lindas, muito emotivas e muito assim interessantes podem significar uma sobrecarga. Então, a gente tem que pensar que a gente se torna um pouco mais suscetível a sobrecargas quando a gente envelhece. É uma verdade? É. Tanto pode ser uma sobrecarga de doença, quanto pode ser uma alegria dessa de levar as alianças para minha bisneta, tá? Então, a gente se torna tem que ter um pouco mais de cuidado só com aquilo que a gente faz, tá? Então, a gente olhando novamente essa imagem, a gente vê que o envelhecimento é caracterizado pela heterogeneidade. Então, a gente vai ficando cada vez mais
diferente de pessoas da mesma idade que nós, conforme nós envelhecemos. E eu estava brincando, né, quando nós estávamos conversando, antes de começar a gravação, que a gente se torna cada vez mais parecido com a gente mesmo, né? Então, aqui é um alerta. Quem ainda é bem jovem, ou mesmo quem já não é, né, como eu, que já sou idosa, a gente sempre tem que estar de olho de ver o que a gente pode melhorar, tá com a cabeça aberta para melhorar sempre. E para sempre abrir o leque. O que significa isso? Ter muitos amigos, gostar de fazer coisas variadas, tanto em termos culturais quanto em termos de atividade física. Por quê? Se eu for privada de alguma coisa no futuro, me sobram outras coisas para fazer. E isso é bem bacana. Se eu gosto de fazer uma coisa só e eu for privada disso, como que eu vou viver? Então, é bom que a gente abra o leque. Quanto mais jovem a gente é, mais a gente pode abrir esse leque das nossas opções. Essas opções valem para tudo, gente, desde aquilo que a gente come até aquilo que a gente gosta de fazer, tá? Então, pensar nisso sempre. Então, a maioria dos idosos tem um envelhecimento saudável. A gente acha que aquela figura lá da velhinha, né, é o que caracteriza. Não. Cerca de 70% dos idosos envelhecem bem e podem ser atendidos na unidade básica de saúde. Portanto, podem ser atendidos pela unidade básica, pela atenção primária à saúde, tá? Por quê? Porque não tem grandes problemas. Ou, se tem grandes problemas, aqui que entra esse novo conceito de saúde, você pode ter uma doença, mas se ela é bem cuidada, se você está com essa doença equilibrada, se você faz o tratamento adequado, você pode conviver com essa doença durante muitos anos, dependendo da doença. Por exemplo, eu uso óculos. Por quê? Porque eu tenho um problema na visão, eu tenho uma doença no meu globo ocular, mas eu uso óculos, então essa doença está perfeitamente compensada. Uma pessoa que seja hipertensa, que faça atividade física, faça dieta, que utilize a medicação adequada, ela fica compensada também. Pode viver sem problemas durante muitos anos. Então, saúde não é não ter doença, né? Por isso que todo mundo ficou louco quando o CID, né, o CID-11 ia sair com esse conceito que velhice era doença, né? Que ninguém gostou nem um pouco. Então, a função é o mais importante no envelhecimento. Nós já falamos que o ambiente influi no desempenho da pessoa, tanto influi positivamente quanto negativamente. O que eu quero dizer com isso? Para uma pessoa cadeirante, em qualquer fase da vida, ter um degrau pode significar ela não participar de uma atividade. Por exemplo, eu vou entrar num teatro, se eu sou cadeirante, vou entrar num teatro e tem um degrau, eu posso não conseguir assistir aquela peça, né? Então, tanto ter uma rampa ajuda aqueles que necessitam, quanto um degrau atrapalha. Isso pode ser expandido para vários aspectos também. Não há idosos típicos, então não dá para a gente falar os idosos são assim, os idosos são assados. Nós vimos naquela figura que há idosos de todo jeito, né? E o envelhecimento não implica necessariamente independência. Agora sim, vamos falar de um assunto que é muito, muito triste, que é a violência, né? Especialmente a violência contra idosos. Então, a definição de violência é essa: é uma ação única ou repetida, ou ainda a ausência de uma ação devida que cause dano, sofrimento ou angústia e que ocorra em uma relação onde haja expectativa de confiança. Eu acho 3 aspectos aqui importantes. Primeiro, cause dano ou
sofrimento ou angústia. Vejam que não é necessário que haja uma marca roxa para isso ser violência. Basta causar angústia na pessoa, já é considerado violência. E uma outra coisa super importante é isso, olha, onde haja expectativa de confiança. Se você sofre uma violência de um assaltante, é uma coisa. Se o assaltante te dá um tranco para pegar a sua bolsa, é horrível. Mas imagine se isso acontece porque seu filho fez isso. É outra perspectiva, porque no seu filho, com o seu filho, há essa expectativa de confiança. Com o assaltante, não. A gente sabe que assaltante faz coisa errada mesmo, que agride mesmo, mas a gente não espera que um filho faça isso. Então, as pessoas que cometem violência, né, em geral, têm essa proximidade, são familiares ou profissionais de saúde. É isso que é triste, né? Então, que tipos de violência nós temos? Vários. O que a gente acha mais simples de entender é a física, né? Que é essa que geralmente deixa marcas, mas tem também a psicológica e emocional. Então, eu dou sempre um exemplo que eu acho assim terrível. Imaginem se você foi uma boa cozinheira a vida toda. E quando você se torna velha, por algum motivo, ou porque você não sente tão bem o cheiro, ou porque você já tem um problema de não está com a cabeça tão boa, você passa a queimar o arroz. E aí seu filho vira e fala para você e fala assim: nossa, mãe, você cozinhava tão bem, agora você não presta nem para fazer um arroz mais, você não presta mais para nada. Vocês imaginem o que é para uma mãe ouvir isto, o quanto é doloroso. Né? Então, isto é violência psicológica, emocional. Sexual é fácil, né? Negligência, então, é deixar de ser cuidada, né? Pode ser negligência dos outros em relação ao idoso, como pode ser do idoso em relação a si mesmo. Financeira, material e medicamentosa, então, não fornecer o medicamento que o idoso precisa, sendo que vários medicamentos são fornecidos na rede pública de saúde, não ir buscar o medicamento na hora que está acabando, né? Enfim, não suprir o idoso com os medicamentos que ele necessita, deixar que a pressão se altere, deixar que o coração fique pior do que poderia, enfim, né? Não dá a medicação adequada, não dá comida adequada. Isso também é uma violência, dá qualquer coisa, ou deixa a comida gelada lá, se vira, come aí o que tem. Não dá a melhor comida para o idoso, ou não dá a comida igual ao que os outros comem na casa, deixa o pior para o idoso. E financeira, gente, também pode ser, além de tudo isso que tem um certo envolvimento financeiro, pode ser pegar o cartão da aposentadoria do idoso e ir retirar o dinheiro e usar. Ou, pior, fazer aqueles créditos consignados e aí desconta direto da aposentadoria do idoso. E aí pode ser que o neto chegue e fale: vó, me dá aqui seu cartão que eu estou precisando consertar minha moto. E a avó fala: não, não quero dar. Fala: o quê? O que você está pensando? Você vive aqui a gente cuida de você. Às vezes nem cuida direito, gente, mas fala uma coisa desse tipo que intimida a pessoa e a pessoa acaba dando o cartão, dando a senha, dando qualquer negócio, para não ouvir aquele tipo de coisa ou para não sofrer uma violência física mesmo, né? Abandono,
exclusão social, o que isso, então, torna o idoso invisível para a sociedade, né, quando ele não tem participação social, e o etarismo. O que é isso? É o preconceito em relação à idade. Então, tanto dos outros quanto da gente mesmo. Tem muita gente que fala, eu não quero ir naquele lugar, só tem velho. E quantos anos você tem? Eu tenho 70. Oi? Né? Quer dizer, você também, né, já é velho. Então, é o que eu estava falando, eu tenho 65, vou dizer, não gosto de ir naquele lugar, só tem gente de mais de 60, mas eu também tenho. Ou gente que fala em envelhecimento e fala porque os idosos são assim, não fala nós idosos somos assim. Por quê? Porque não quer ser velho. Né? Então, muitas vezes a gente tem preconceito. E agora, na pandemia, gente, foi um festival, né, de etarismo. Eu me lembro sempre de uma brincadeirinha, entre aspas, que correu aí, né, pelo WhatsApp, que era daquele cata-véio. Vocês viram isso? Que era uma carrocinha, igual carrocinha de pegar cachorro de rua, que já é uma coisa horrível, era para pegar os velhos que estivessem na rua, é cata-véio. Então, todo idoso que não estivesse em casa seria pego por essa carrocinha, né? Agora, sem levar em conta, por que essa pessoa estava na rua, né? Será que não é porque a minha casa é muito pequena, eu preciso andar um pouco no quarteirão para me movimentar, para fazer algum tipo de atividade? Eu estou indo de máscara, estou protegido. Enfim, né? A crítica sem saber por quê, né? A violência é um problema velado. Então, não se fala nisso e se fala menos ainda quando se trata de idosos. Por quê? Porque geralmente está lá, gente, dentro de casa. Ninguém está vendo. A gente vê, às vezes, né, vídeos de pessoas idosas que são violentadas, a gente fica horrorizado, né, da pessoa sendo chacoalhada, enfiando comida na boca sem a pessoa querer, tampando o nariz para a pessoa abrir a boca e enfiar comida. Quer dizer, umas coisas que a gente fala, meu Deus do céu, embrulha o estômago só da gente pensar, não é? Isso acontece? Acontece, acontece. Olha aí, gente, 1 em cada 6 idosos no mundo foram abusados no último ano. Esse abuso é em termos de violência, não é só abuso sexual, é todo tipo de violência, tá? Aqui nós vemos, né, a proporção, então, de pessoas de 18 anos ou mais que sofreram violência nos últimos 12 meses. Aqui, né? Então, nós temos mais mulheres do que homens, preferência de cor preta, idosos não são a faixa que mais sofre violência, a gente tem esse imaginário, né? No nosso imaginário é isso que acontece, não é verdade, entre 18 e 29 anos. Por quê também, gente? Aqui é todo tipo de violência, pode ser violência no trânsito, pode ser homicídio, etc. Em relação à renda, né? Principalmente quem tem renda baixa, e anteriores à entrevista, então, né? Em relação, aqui foi em relação ao rendimento, aqui em relação ao atendimento médico, né? É mais ou menos a mesma coisa. Este é, então, a proporção de pessoas que sofreram violência psicológica. Quem sofre mais violência psicológica? Olha que interessante. Ainda aqui a gente tem pessoas jovens, né? Mas também em relação ao rendimento. Aqui são outros gráficos que falam também dessa proporção. Eu não vou me deter nesses gráficos, depois a gente, se vocês quiserem, a gente volta com mais calma, né? Para não ficar perdendo tempo, que a gente ainda tem um pouquinho de coisas para falar. Eu juntei vários cartazes de
violência, né, que foram feitos. Vocês sabem que o dia que se fala de violência é dia 15 de junho, então todos os anos há divulgação disso e falar sobre violência contra idosos, né? Então, esse é muito triste, né? Passei os últimos 10 anos sozinha neste asilo. Não se usa mais a palavra asilo, hoje se chama instituição de longa permanência para idosos, justamente porque asilo era muito associado a um depósito, né? Se jogava lá o idoso e tudo bem, não precisava nem ir olhar mais. Olha aqui, idade não é nada, respeito é tudo. Denuncie violência contra o idoso. Então, a gente gera e cria um filho e depois apanha dele. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque é mais do que, já foi bem estudado, já está bem provado, que muitas pessoas que apanharam quando eram crianças se tornam abusadores quando idosos ou quando adultos, né? Então, repetem aquilo que receberam durante a vida. Então, tratar as crianças com respeito, com cuidado, com carinho, é uma forma da gente garantir que elas se tornem adultos que respeitam, que tratam com carinho e que cuidam das pessoas à sua volta, né? Então, a gente precisa ver isso, né? Quer dizer, é uma coisa que não dá para tratar mais criança como se fazia antigamente, né? De, na escola, ajoelhar no milho, no cantinho, quando fazia a lição errado, né? Como se fosse uma, sei lá, tivesse feito de propósito, de errar um exercício de matemática, né? Então, as punições eram muito físicas, né? E aí essas pessoas muitas vezes repetem aquilo que receberam. Triste realidade. A cada hora são feitas 5 queixas de violência contra os idosos. Na maior parte delas, o ataque acontece na própria casa do idoso. E a gente está falando da casa do idoso, às vezes ele é o dono da casa mesmo, viu? Os outros moram de favor e ainda o idoso sofre violência. Quais são as características de quem sofre violência? Então, muita idade, quanto maior a idade, maior a chance. Por quê? Porque também, quanto maior a idade, maior a probabilidade da pessoa se tornar frágil. Quanto mais frágil, mais fácil você dar um chacoalhão, você mandar longe, etc., né? Porque a pessoa é indefesa. Isso acontece também nos primeiros anos de vida, porque as crianças pequenas também são indefesas, né? Então, há adultos que batem em bebês e que às vezes matam esses bebês, né? O bebê chega no Instituto Médico Legal e vê que tem laceração interna. Por quê? Porque a criança foi espancada. Não só bebês, como crianças pequenas. E isso acontece também com aqueles que são frágeis na outra extremidade, né? Incapacidade funcional, por quê? Porque quanto mais eu dependo de alguém, mais eu preciso ser cuidada. Comprometimento cognitivo, até porque quem tem comprometimento cognitivo e que, digamos, que eu more numa determinada casa com essas pessoas e os demais familiares que moram em outras casas sabem que essa idosa, essa pessoa idosa tem comprometimento cognitivo. Se ela se queixa para os que moram ali, nossa, estão me tratando mal, não estão me dando comida direito e tal, quem mora junto fala, ela não está boa da cabeça, não leva em conta, não. E pode ser que os outros acreditem, né? Então, vejam, há vários tipos de demência em que a pessoa esquece mesmo que se alimentou. Isso acontece.
Então, a gente precisa ter cuidado também com os julgamentos. Pode ser que a pessoa tenha sido alimentada e tenha esquecido que foi alimentado. Isso pode acontecer? Pode. Então, não é para a gente achar que todos, né, fazem esse tipo de violência, mas também a gente tem que ficar de olho se está emagrecendo a pessoa, como é que está, né? O que está acontecendo? Olha outro cartaz. Idosos, a negligência é a forma de violência mais presente no Brasil, mas tem outras formas, né? Violência física, sexual, emocional, psicológica, tudo aquilo que a gente já falou. Então, tem o Disque 100 para a gente denunciar. Perfil da vítima. Vejam, idosos demenciados, é aquilo que eu estava falando, têm maior risco de sofrerem abusos. 2 em cada 3. Mas não só os frágeis e doentes correm risco, né? Pode acontecer com qualquer idoso. Então, mulheres maiores de 75 anos. Então, não é por causa da idade, mais uma vez, é porque conforme envelhecemos, temos o maior risco de nos tornarmos frágeis. Dependente do cuidador para as atividades de vida diária. O que são essas atividades? É tomar banho, nos alimentarmos, nos vestirmos. Essas são as básicas. Viúva ou solteira e vivendo com familiares. Esta última é de chorar, né, gente? Perfil do agressor: adulto a partir da meia-idade, familiar próximo, filho, filha, cônjuge. Quem tem conflito relacional com o idoso, não é agora, não, gente. Qual foi o conflito que teve durante a vida? Será que essa pessoa idosa foi uma que bateu nos filhos até, tratou super mal, e agora, quando é idosa, os filhos estão retribuindo esse cuidado, né? Por isso que eu falei, a gente não deve julgar, a gente deve ver bem certinho qual é a situação ali. Ou dependente químico. Então, dependente químico, às vezes, quando está drogado, não sabe muito bem o que está fazendo, né? Não tem julgamento adequado, ou rouba do idoso, né? Então, pega o dinheiro para comprar drogas, né? Fatores de risco para se tornar agressor. Isso aqui é bem interessante. Então, dependência química, isso que a gente acabou de falar, problemas de saúde, estresse, falta de apoio social. Então, a gente não deve julgar, porque às vezes a família não dá conta de cuidar daquela pessoa que é tão dependente. Dependência econômica, desemprego, despreparo para o ato de cuidar. Também a gente não pode exigir que todas as pessoas saibam cuidar bem de uma pessoa dependente. Então, o nosso papel como profissionais da saúde é orientarmos essas pessoas, né, para que cuidem melhor. Depressão e relações familiares conflituosas, né, em algum momento da vida. Indicadores físicos de violência. Aqui sim nós temos que ficar com olhos bem abertos. Perda de peso sem causa clínica, marcas, hematomas, queimaduras, verificar inclusive couro cabeludo, gente, que às vezes a marca está escondida no cabelo, ou embaixo da touca, ou embaixo do gorro, embaixo do boné. Lacerações, escárias e feridas, acidentes recorrentes inexplicáveis. Por exemplo, caiu, no mês seguinte caiu de novo, daqui 15 dias caiu de novo. Meio esquisito, né? Ficar caindo tanto. Ou tem um problema de saúde que está levando a quedas, ou alguma coisa está acontecendo. Então, é preciso avaliar adequadamente. Higiene precária, vestimenta descuidada. Esses são sinais bem importantes, tá? O odor que a pessoa está, porque às vezes não está sendo cuidada adequadamente, por isso está com um mau odor, né?
Outros indicadores bem importantes são esses, comportamentais da vítima. Parece que tem medo do familiar, então fica com a cabeça baixa, não encara o familiar, respeito exagerado pela pessoa, fica retraída. O médico, por exemplo, o profissional de saúde, faz perguntas e a pessoa não responde, ou quando vai responder, olha para o familiar ou para o cuidador que está ali perto. Esse medo exagerado tem que chamar a nossa atenção. Medo de falar livremente e ter uma certa aversão ou restrição ao contato físico e verbal com o cuidador. Então, se a gente percebe alguma dessas coisas, tentar conversar com esta pessoa que a gente imagina que está sofrendo violência, longe dos familiares, longe dos cuidadores, tá? Tentar fazer uma entrevista sozinho. O que a gente pode fazer? A gente pode prevenir, orientando adequadamente o cuidado, organizando a família de forma que não um só fique sobrecarregado, estressado, organizando de forma que... Não, orientar mesmo, olha, vocês precisam fazer um rodízio no cuidado, deixem uma tarde para essa pessoa descansar, para ela sair, para ir ao cabeleireiro, para ir passear, para ir fazer qualquer coisa que ela queira, para andar no parque sozinha, que não tenha que ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, cuidando da pessoa idosa. Identificar e avaliar, isso é super importante, tratamento, intervenção e encaminhamento, né? Então, nós temos conversado bastante nesse grupo de violência aqui da Secretaria, com cada uma das regiões do Estado, tentando criar essa rede de cuidado, né? Não cuidado de violência, mas, na verdade, contra, né, a violência, ou de proteção em relação à violência. Então, vejam que a justiça, a saúde, o desenvolvimento social, todo mundo tem que estar envolvido nesta rede, porque todos nós podemos ajudar. A violência contra idoso é um problema ainda maior, como ninguém quer aceitar que ela existe. Eu acho esse cartaz, gente, assim, muito, muito, muito me toca demais, acho muito triste. Então, e por que há tão poucas denúncias, né? Então, os idosos podem ter medo de retaliação, aquilo que a gente estava falando, fica de cabecinha baixa, não quer nem olhar, ter medo de causar problemas para o abusador. Por quê? Porque se eu denunciar, meu filho vai ser preso se eu falar que ele está fazendo isso comigo. Prefiro ficar perto do meu filho do que dizer que ele está me batendo. Ser cognitivamente prejudicado e ter vergonha da situação. É triste, né? Dizer que uma pessoa que eu cuidei a vida inteira, aquele cartaz que a gente viu lá, cuidei a vida inteira para depois vir me bater agora, né? Nós estamos na década do envelhecimento saudável da Organização Mundial de Saúde. Eu pus esse cartaz aqui pelo seguinte: são 4 áreas, né, que a gente está trabalhando, mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos com relação à idade e ao envelhecimento. Eu pus isso aqui principalmente por causa disto, que isto aqui é nitidamente etarismo, tá? Então, vejam, até na década do envelhecimento saudável, estamos pensando nisso, né? De combater o etarismo. O Estatuto do Idoso, gente, é um estatuto maravilhoso que é, assim, valorizado no mundo inteiro. Ele é ótimo. O que a gente precisa? Nós não precisamos de mais leis, nós precisamos fazer cumprir as leis que já existem. Então, vejam, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objetos de notificação compulsória
pelos serviços de saúde públicos e privados. É notificação compulsória, quer dizer que é obrigatório. Ah, mas eu moro numa cidade desse tamanho, eu não vou pôr meu nome. Então, o que a justiça tem permitido é que a instituição assine, por exemplo, está na Santa Casa. Então, em vez de eu pôr Cláudia, detectei que está com violência, põe Santa Casa. Não se sabe quem foi a pessoa, para que a pessoa também não receba retaliação, né? Então, são obrigados, é compulsório pelos serviços de saúde públicos e privados, a autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Estadual do Idoso, Nacional do Idoso. Para efeitos desta lei, considera-se violência qualquer ação, né, ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Aplica-se no que couber a notificação compulsória prevista no caput desse artigo disposto na Lei 6.259, tá? Incluído, então, no Estatuto. Eu acho que é a última. Eu queria só chamar a atenção que qualquer um pode ser notificado, tá? Eu queria agradecer muito, aqui está só o meu nome, mas eu tenho também a Maria Cristina Vilar, que trabalha na área de saúde do idoso comigo. Nós estamos à disposição para falar sobre isso e para ajudar no que nós pudermos em relação aos idosos do Estado. Muito obrigada pela oportunidade. Eu estou aberta agora para as questões que vocês, porventura, tenham. Parei de compartilhar, né? Sim. Parei. Muito obrigada, Cláudia. Nossa, deu assim, muitas questões aí que foram surgindo, eu tenho certeza que para as pessoas também, né? E aí, você falando um pouquinho da questão dos sinais de alerta, eu me lembrei que é mais comumente falado a questão dos sinais de alerta com relação às crianças, né? E tem muita semelhança, né? Pela questão da negligência, né? A questão também desse medo do entrar junto, do não falar. Ou ficar olhando para o lado para pedir autorização para falar, né? A importância do se ouvir sozinho, ter um espaço de escuta individualizada para essa pessoa, né? E também comecei a pensar o quanto que é importante a questão da prevenção, da gente mudar algumas questões que estão aí normalizadas na nossa cultura e que não são tão estratégias tão boas assim, pensar em outras estratégias educativas, né, que não provoquem violência, né, que possam dar outras respostas para constituir relações mais saudáveis, desde a tenra infância, desde a gestação, né, e porque isso vai se perpetuando aí ao longo da vida e até essas situações de envelhecimento, né? Foram algumas coisas que eu fui pensando. Não sei se a Edna também tem questões, ou se alguém também quer levantar a mão, abrir o microfone, trazer a Posso questão. falar só uma coisinha em relação a isso, Débora? E que é uma discussão que eu vejo sempre a saúde da mulher fazendo. Então, veja, você falou desde a gestação. Imagine uma mulher que é violentada e que engravida e que teria direito a um aborto legal e que é impedida de fazê-lo. Por quê? Porque o médico acha que é contra os princípios dele. Não é ele quem tem que julgar. Do mesmo jeito que eu falei que a gente não deve julgar a família sem conhecer direito a história, aqui também nesse caso. E aí, será que esta mulher que tem esta criança e que é obrigada a olhar para a cara dessa criança todos os dias e lembrar, puxa, é fruto daquela violência que eu sofri. Como será que essa mulher vai educar essa criança? Né?
Então, tem inúmeros casos assim pelo Brasil afora, infelizmente. Eu não sou favor a aborto de jeito nenhum, mas há condições que sim, que a mulher tem direito a fazer o aborto legal, né? Né, tem normativas, né, tem leis que falam disso, né? Não só a questão do aborto legal, como a entrega também, né, a legal das crianças, né, dos bebês, né, para essas famílias, que Sim. também dá a possibilidade dessa criança ter uma vida com outras bases, né? Sem essas questões todas, construir também uma outra história, né? São possibilidades que têm que ser trazidas desde esse momento aí de que deu positivo o teste de gravidez, né? O que significa esse positivo no teste de gravidez para essa mulher, neste momento da vida dela, né? Eu acho que essas questões têm que estar sempre presentes no momento ali do cuidado de saúde, né? Emil se levantou a mão. Eu concordo com a Cláudia, desde o início, quando ela, nas falas dela, ela começou comentando a respeito das políticas públicas e as questões de a gente ver os pilares do SUS, como a gente construir essa disparidade, né? Como ela comentou, que mesmo dentro de bairros em São Paulo existe uma distinção decorrente da qualidade de vida, da idade, né? Da faixa etária de sobrevida, né? A sobrevida das pessoas. Expectativa de vida, essa palavra que você perdeu. Expectativa de vida. E eu lanço isso para todas as outras áreas, né? Que a gente percebe que assim, o sistema está tendo a dificuldade e acaba beneficiando uma minoria em relação ao contexto, né, do próprio SUS. E isso era uma coisa que eu queria agradecer pela colocação dela, eu compartilho com ela desse pensamento de a gente precisar ver, porque a gente não tem perna, fica só no desejo, né, que as coisas aconteçam, principalmente em relação às crianças. E com relação ao aborto legal e tudo, eu tive experiências, eu não acho que em cima dessa minha fala, né, a respeito das políticas públicas, eu tenho experiência de pessoas que foram adotadas, que eram filhas de filhos de mães que foram violentadas e que agradeceram a vida, né, de estarem aí presentes, tá? E tive também experiência pessoal de convivência de mães que criaram filhos vítimas de violência, tá? E nessa família, inclusive, que era uma família pouco, né, que a gente é delicado, né, um pouco desajustada, tá? A gente percebia que existia uma estrutura por questões financeiras, a rede de apoio, talvez, tá? É muito, como a gente falou, não dá para julgar, né? Que a filha que foi vítima, que foi fruto de uma violência, era mais estruturada que a própria filha do outro relacionamento dela. Entendeu? Mas tinha uma estrutura familiar que era meio complexa. Complicada. Né? Entendeu? Então, é só para compartilhar essas experiências a respeito de que as soluções e os projetos... são variadas, né? São variados, sim. Eu gostaria primeiro começar da leitura do chat, da manifestação da Fátima Burle, parabenizando a apresentação, e da Gisele, que é do AME de Caraguatatuba, que é coordenadora do Centro Integral de Humanização, que a gente apoia lá a equipe. Ela fala: obrigada pelas informações compartilhadas, feliz em participar, excelente participação. E eu estava pensando aqui quanto que
para a gente pensar além da prevenção, né, como foi dito, da promoção, que ela tem toda essa abrangência do que a gente estava falando antes no nosso acolhimento lá, na nossa primeira meia hora, que guarda relação nessa abrangência muito maior do que a da saúde especificamente, né, com a lógica de uma cidade saudável, a questão financeira, enfim. E como estamos falando aqui agora, desde a gestação, se algumas coisas que vão acontecendo, né, que podem levar aí a uma desorganização, uma desestruturação importante. Aqui na nossa região nós temos a Santa Casa de Pinda, que faz que implantou esse serviço de aborto legal, né? A gente acompanhou esse movimento muito interessante, muito cuidadoso, com muitas resistências, né? E eu acho que assim a primeira questão desse que eu gostaria também de colocar é uma questão de direito, né? E a política de humanização, e todos nós do SUS trabalhamos com a garantia de direito. Então, é uma questão de direito, ponto, né? As relações subjetivas que a gente vai estabelecer com a gestação, com o aborto, ou com resolver levar a termo, né, essa gravidez, ela, enfim, ela é muito, muito particular, né? Mas estava pensando aqui como essa extensão, né, da questão da violência em todos os níveis, e o quanto que tem a ver com a necessidade da gente realmente fazer essa intersetorialidade. E estava pensando numa experiência que a gente teve com outro AME, que não foi do AME que a Gisele está presente, de Caraguá, foi no AME de São José dos Campos, com uma percepção, uma identificação de uma possível violência com uma senhora, uma mulher já realmente acima de 70 e poucos anos, que é oriunda do município de Jacareí. E como a gente tem essa aproximação de trabalho com Jacareí e lá com o AME, a gente juntou, né? Nós não entramos diretamente na lógica da compulsória, né? Desse registro, mas de levar isso, dar consequência para isso, porque era uma suspeita, não tinha, ficava uma coisa um pouco nebulosa. E foi uma experiência de trabalho na rede nesse sentido que eu gostaria de compartilhar com vocês, muito, muito, muito bacana, onde as duas equipes que atendem essa senhora já é atendida lá pela estratégia de Jacareí, com a equipe do AME, e aí conversamos e se identificou aí o que efetivamente estava acontecendo com essa pessoa, e aí revisão do PTS que estava proposto para ela, e eu achei assim um trabalho muito bacana. Quer dizer, eu acho que esse registro ele é essencial, né, para a questão epidemiológica, não tenho dúvida disso. Mas eu acho que quando a gente começa a fazer essa ligação dos pontos de rede, das pontes, a gente consegue, além, né, do registro necessário, mas avançar nessa construção e até mesmo de fazer uma outra reflexão para quem não trabalha tanto com essa questão, como o pessoal do AME, né, dos AMEs. Então, eu queria compartilhar porque acho que foi uma experiência que foi muito rica e que eu acho que a gente deve ter em mente para poder multiplicar. Dina, o que me veio agora à mente, que a gente fala bastante em justiça, fala na saúde, fala no desenvolvimento social, mas a educação tem que estar envolvida muito, muito, muito. As crianças, desde cedo, têm que ouvir falar de envelhecimento, né? Para não achar que a avó anda devagar só porque é chata, ou porque é lerda, né? Enfim, por que será que a avó anda devagar? Então, ter conversas sobre envelhecimento, isso já está mais do que previsto no Estatuto do Idoso, né, de ter educação em envelhecimento, e ainda não faz parte, né, dos currículos.
Tem muitas universidades que ainda não têm geriatria, faculdades de medicina que não têm geriatria ainda na carga horária, que está aumentando progressivamente. Eu, quando fiz fisioterapia, eu sou fisioterapeuta, eu não tive absolutamente nada de geriatria. Imagine. Então, hoje já tem, né? Quando eu dava aula depois, aí já sim, já fazia parte do currículo. Então, a gente precisa né, ter um olhar assim, um pouco mais abrangente do que o que a gente costuma ter, né? De fato, as políticas públicas têm que ser intersetoriais, intersecretariais. A gente precisa aprender a conversar com as outras secretarias para fazer redes, senão não dá para resolver os problemas em nenhuma faixa etária, né? Porque cada faixa etária tem problemas específicos. Por exemplo, os adolescentes têm que ficar de olho, por quê? Porque podem se perder para as drogas, né? Então, esse é um aspecto super importante. E assim vai, quer dizer, precisa conversar todo mundo junto mesmo, né? Eu queria também levantar um aspecto, né? Da Edna falou da questão da notificação, você também trouxe a questão da notificação, né, Cláudia? E assim, ela é um instrumento, né, da saúde com relação a dar visibilidade a algumas situações, né, algumas doenças ou alguns agravos que causam possibilidade de epidemia, né? No caso da violência, pela também expansão e pelo impacto que tem na qualidade e duração da vida das pessoas, ela também é um instrumento, né, utilizado. Então, assim, ele é feito, digitado no sistema que chama Sinan, né, e que tem todo o seu trâmite e a sua organização, né, que é um sistema do Ministério da Saúde, né, e os dados depois são disponibilizados para estudos, para a constituição de políticas públicas, né, nos diversos municípios, bairros, né, estados e tal, né, alguns dados até que você trouxe, né, Cláudia, que são dados estatísticos, né. Por outro lado, a notificação, né, falando mais no sentido da violência, né, ela é feita não só nos casos de você detectar mesmo a situação, como também na suspeita. E o objetivo dela é dar justamente visibilidade a esse olhar, mas chamar atenção, né? A luzinha ali acendeu, né, de que alguma coisa pode estar acontecendo, eu preciso olhar para isso. Então, a notificação ela serve nesse sentido como esse instrumento, né? Lógico que ele deve ser feito sempre com o intuito de não provocar mais violência, né? Esse é um dos grandes objetivos, né? Tanto a pessoa, por isso essa questão de poder ser assinada pela instituição ou como Secretaria da Saúde, né? E é assim, é o único dos instrumentos de notificação, né, que pela questão da complexidade do agravo, e pela importância do trabalho interdisciplinar, que pode ser feito não só pelos profissionais da saúde, mas também pelos outros profissionais que participam da rede de proteção, como da assistência social, educação, o próprio conselho tutelar, né, ou o conselho do idoso, né, quer dizer, aqueles outros profissionais ou aquelas outras instituições que estão na rede, né, e a ideia é justamente isso, né, de a partir então desse instrumento, dessa identificação da necessidade, como você falou, né, da situação, a gente sentar com os profissionais da rede e tentar pensar então num plano singular aí de atendimento, né, e o atendimento às situações de violência, ele muitas vezes acontece, assim, a notificação é individual, mas o olhar, assim, tem que ser da família, né? A gente tem que olhar assim, porque quando uma pessoa sofre violência, geralmente as outras pessoas ali da família também estão em situação de violência, nem que seja, né, só não assistir aquelas situações que estão acontecendo, pensando na violência física e tal, né? Então, a gente, e às vezes, algumas interferências, né,
não interferência, mas algumas intervenções, isso. Em algum outro, por exemplo, a sobrecarga, às vezes, né, uma negligência, como a Cláudia falou, né, por conta de um cuidador que está ali o tempo todo e que também não está com tempo para si. Então, às vezes, uma intervenção neste cuidador, possibilitando a ele um espaço, outro, né, você já diminui, já trabalha com essas questões de violência, né? Então, é bastante complexo esse agravo, né, e bastante desafiador aí, não só para a saúde, como para os outros setores, né? Sim. Eu sempre brinco que se eu pudesse escolher um serviço de saúde não, na verdade é da assistência social, que eu pudesse criar, se eu pudesse criar, né, alguma coisa, eu criaria centros-dia, porque é uma forma de dar um respiro para a família de idosos dependentes ou semidependentes, né? Devia ter um em cada bairro, né? Aqui no município de São José, a Casa do Idoso faz um pouco esse serviço, que eu isso conheço, eu não sei, em outros, né, outros municípios talvez tenham também então, tem alguns sim, serviços Débora, assim, mas né? assim, não em número suficiente, com certeza, porque não adianta também ter no meu município e ser longe da minha casa, né? Deveria ser uma coisa que eu vou ali na esquina, né? Deveria ser pertinho. São Paulo tem, né? Em São José tem alguns também, que acham um sim, pelo privilégio aqui estado tem vários estaduais, inclusive. Mas realmente eu acho que essa seria importante entender a Nossa. lógica, né? Para Sim. ter em vários lugares, né? E é isso, mais alguma coisa? Tem mais alguma questão, né? Se não, também do adiantado da hora a gente vai encerrando, não é? Gente, foi um prazer falar para vocês. Quando quiserem, estou à disposição, tá bom? Nós que agradecemos, né? Então, agora... Débora, tem alguém pedindo palavra, desculpe. Não, acho que estava batendo palma. Ah, é? Estava batendo Desculpa. palma. Daqui na A reação Gisela você pode... abriu a câmera. Gisele, você quer falar alguma coisa? Acho que travou lá. Gisele, quer falar? Acho que ela não. Não, eu estava com a câmera fechada porque o sinal tá ruim. Aí eu abri agora, né? Tá bom, para despedir. Para prevenir de cair. Não, eu agradeço a oportunidade, foi bem enriquecedor. Agora, em janeiro, por conta de muito período de férias, né, não devemos ter a sala de encontro, vamos ter com outro tema em fevereiro, sempre na segunda quinta-feira do mês. Fica aí o convite para todos, né? Então, até mais, até a próxima. Obrigada pela participação. Obrigada, muito obrigada. Cláudia. Muito obrigado, foi um prazer. As ordens, viu? E um ótimo final de ano para todos, um ótimo Natal e um ano novo com muita saúde, muitas realizações para todos nós. Igualmente. Igualmente. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Emilce, agora você vai fechar a sala, né? E aí você sabe atualizar ali a gravação para depois colocar no YouTube? Eu colocar no YouTube, não. Aí depois eu converso com você para você ir me orientando. Tá. A Carol tinha me passado um passo a passo, mais ou menos, para fazer. A gente pode fazer junto depois. Isso, a gravação vai demorar 1 hora, mais ou menos, para finalizar. Tá bom? Isso, ela demora.